Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um Leis do Sucesso. Bom, e hoje a gente vai falar que o INSS agora, ele tem um prazo maior para analisar os benefícios, porque foi feito um acordo entre o Ministério Público Federal e o governo, do presidente Jair Bolsonaro, para permitir ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, a ampliação dos prazos de análise da maioria dos pedidos de benefícios previdenciários. Então, 45 dias era o prazo oficial para todos os requerimentos administrativos apresentados por segurados ao INSS. Com o acordo, porém, o tempo máximo de análise passa a variar conforme a espécie do benefício. Então, o benefício, por exemplo, assistencial para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência, conhecido por LOAS, por exemplo, também passa a ter uma espera tolerada de 90 dias. Então, para as pensões por morte, o período de análise sobe para 60 dias. Já para o salário maternidade, a análise do Instituto ela deverá ocorrer em até 30 dias. Aposentadoria por invalidez, o INSS terá até 45 dias para analisar. Já as aposentadorias com exceção aposentadoria por invalidez, o prazo de análise será de até 90 dias. Auxílio reclusão 60 dias, auxílio doença 45 dias e auxílio acidente 60 dias. O texto ainda permite ao INSS começar a cumprir os novos prazos a partir de 6 meses, desde que foi homologado. Então, a sociedade deverá exigir que, diferentemente do que ocorre nos dias de hoje, o INSS ele passe efetivamente a cumprir os novos prazos. Atualmente, a fila do INSS tem mais de 1.200.000 pedidos aguardando exclusivamente uma análise do órgão e mais outros, cerca de 700.000, esperando o segurado entregar os documentos para completar o pedido. Então, o tempo médio de espera no país hoje é de 66 dias para ter a avaliação. O acordo entre o Ministério Público Federal e o governo, ele deve ainda reduzir a procurados, segurados do INSS, eles devem reduzir as ações judiciais. Então, é possível utilizar... Você pode utilizar o mandado de segurança para retirar os segurados da fila do INSS após 60 dias de espera. Porém, os prazos foram temporariamente ampliados. Então, o recurso ficou já mais difícil. Então, quanto ao pagamento dos atrasados, que são os valores retroativos devidos aos segurados, que têm o benefício concedido, nada mudou. Então, o cálculo considera desde a data de entrada do requerimento no INSS até a concessão. E é pago junto ao primeiro, pago todos atrasados junto ao primeiro pagamento. E o acordo veio para que os prazos sejam efetivamente cumpridos. Então, se o INSS não consegue cumprir o que está na lei hoje, que são 45 dias, então pelo menos que ele cumpra esses 90 dias. Então, com a homologação do Supremo, a decisão não pode mais ser revertida. E entrará em vigor agora em junho. Então, o INSS tem até junho para se adaptar aos novos prazos, que em alguns casos chega a dobrar o tempo de espera.
Então, hoje, o prazo oficial para todos os requerimentos feitos ao INSS é de 45 dias. Na prática, porém, o tempo médio de espera é de 66 dias. O acordo terá duração de 2 anos. Então, o prazo máximo para realização de perícia médica e de avaliação social será de 45 dias, chegando a 90 dias em locais de difícil acesso. O acordo, porém, estabelece que o prazo fica suspenso enquanto a pandemia continuar. Então, o prazo começa a contar a partir da entrega de todos os documentos, né, necessários para análise do benefício, do requerimento, né, para analisar o benefício. Ou seja, se tiver algum cumprimento de exigência, somente após a entrega da documentação complementar que foi exigida, que o prazo vai começar a ser contado. Então, quem está na fila há mais de 45 dias pode recorrer à justiça para ter o pedido analisado e concedido, mesmo após o acordo. Então, no entanto, como os prazos eles serão ampliados, não será possível entrar com um mandado de segurança, né, solicitando a implantação imediata do benefício. Quando o INSS demorar mais de 45 dias para responder, o pedido passa a ser considerado em atraso, gerando correção monetária pelo INPC, que é paga com o primeiro pagamento. O acordo homologado pelo STF não cita os atrasados, que deverão ser pagos normalmente desde a data da entrada do requerimento. Então, quem pede um benefício pode acompanhar o andamento pelo Meu INSS. O site é meu.inss.gov.br ou o aplicativo Meu INSS. O que pode aparecer em análise, que é o pedido do benefício foi recebido pelo INSS e está sendo analisado. Pode aparecer concedido, quando o benefício foi liberado. Nesse caso, o cidadão tem que consultar a carta de concessão, que também fica no Meu INSS. E pode aparecer indeferido quando o benefício foi negado pelo Instituto. Em geral, há mensagem indicando o motivo da negativa. Então, em exigência, quando aparece em exigência, o segurado deve enviar documentos complementares. É preciso acessar o processo de solicitação para saber qual documentação deve apresentar. Então, essa nova regra do INSS, ela libera débito em benefício por até 3 anos. Então, aposentados e pensionistas podem fiscalizar e bloquear os descontos no Meu INSS, porque está tendo muito desconto de mensalidade de associações, então sai diretamente no benefício do INSS. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, agora tem novas regras. Apesar de criar alguma proteção contra débitos indevidos, a instrução normativa do INSS, ela não impede que beneficiários menos atentos sofram prejuízos. Esse tipo de desconto mensal nas aposentadorias e pensões do INSS é uma prática legal, porque as entidades, elas cobram valores baixos para que os segurados eles tenham acesso a alguns serviços na área de saúde, lazer e até sorteios de bens e valores. Mas o chamariz para os aposentados e pensionistas, em muitos casos, é a possibilidade de contar com algum tipo de assistência jurídica para a revisão administrativa ou judicial do benefício. Então, com exceção dos casos em que os dados, né, de beneficiários eles são obtidos de forma ilegal, os segurados, eles assinam esses contratos sem saber exatamente o que está sendo oferecido a eles. E após meses ou anos, eles descobrem que sofreram dezenas de débitos mensais. Em 2019, o INSS suspendeu 800 mil contratos de 4 associações até então autorizadas a cobrar mensalidades
consignadas aos salários dos beneficiários. Então, trabalhadores e aposentados podem bloquear a oferta de crédito consignado por telefone. Ao regulamentar esses débitos, o INSS impôs necessidade de renovação dos contratos, a cada 3 anos. Mas o prejuízo, ainda assim, ele pode ser razoável, mesmo com uma mensalidade baixa. Então, um desconto, por exemplo, de R$50, ele pode resultar em uma perda acumulada de R$ 1.800 após 36 meses. Sem considerar a correção da inflação. Então, o período de 3 anos, ele é muito longo, deveria ser anual. A melhor forma de você se proteger é ficar atento aos débitos realizados no salário. Então, é um cuidado que está ao alcance dos dedos. Então, por meio do aplicativo ou por meio do site meu.inss.gov.br é possível consultar o extrato de pagamento. Então, basta você preencher um cadastro e registrar uma senha. E o INSS esclareceu que, além dos procedimentos de fiscalização instaurados regularmente, pelo órgão, o mecanismo da revalidação é mais uma ferramenta que está sendo utilizada no combate às fraudes, porque ela obriga as entidades a apresentarem formulários atualizados de forma eletrônica, proporcionando maior celeridade no atendimento das reclamações, dos beneficiários. Então, o INSS ainda esclareceu que o bloqueio prévio do benefício no ato da concessão também representa uma segurança a mais, um maior controle pelo titular do benefício, uma vez que só haverá a consignação mediante a solicitação do desbloqueio ao Instituto. Então, quem é aposentado ou pensionista deve ficar atento a descontos nos benefícios, porque além do crédito consignado, um outro desconto que é permitido é para pagar associações. Então, para proteger a renda dos segurados, o INSS criou regras para que esses descontos, possam ocorrer. Mas os principais cuidados ainda dependem da atenção dos beneficiários. No benefício previdenciário, há 3 tipos de descontos básicos. Então, fora isso, pode ser golpe. Então, você veja o que é permitido, que um deles é a mensalidade de associação. Então, quem se associa a alguma entidade representativa dos aposentados pode descontar a mensalidade diretamente da renda mensal. Então, para ser descontada, no entanto, a contribuição, ela precisa ter a autorização do segurado. Além disso, o benefício tem que estar desbloqueado para a inclusão do desconto dessa mensalidade associativa. Então, a associação, ela precisa estar cadastrada junto ao INSS e pedir ao segurado assinatura do contrato, autorização do desconto na folha de pagamento, documento com foto do aposentado ou pensionista. O envio ele pode ser pela internet, desde que os dados se mantenham seguros. O prazo de autorização do desconto não pode ser maior do que 3 anos. E você precisa ter atenção, porque a autorização do desconto por representante legal, procurador, tutor, ele pode ser permitido por decisão judicial. Uma outra forma de desconto é o empréstimo consignado, porque quem opta por essa modalidade de empréstimo tem a parcela mensal descontada direto da aposentadoria ou da pensão. Então, o mesmo vale para o cartão de crédito, aquele cartão de crédito consignado, porque enquanto durar o contrato, o valor da parcela será descontado do benefício. Agora, se o desconto continuar a ser feito sem um refinanciamento, ele é indevido.
Após a quitação, a margem consignada é novamente liberada. E um outro desconto que pode ter é o imposto de renda para quem ultrapassa a isenção, que é obrigado a pagar. Então, o imposto de renda da pessoa física a pessoa tem esse desconto que é feito pelo governo e ocorre independentemente de autorização do segurado. Então, segurados que ganham acima de R$ 1.903,98 ou de R$ 3.867,96 para quem tiver mais de 65 anos, tem o desconto do imposto de renda direto na aposentadoria. Então, beneficiários que têm doenças que garantem a isenção do imposto de renda não vão pagar o imposto. Como você pode identificar os descontos indevidos? Você vai conferir mensalmente o extrato de pagamento do benefício, que ele pode ser acessado pelo site meu.inss.gov.br ou o aplicativo Meu INSS. Você vai clicar em extrato de pagamento de benefício. Aí o site vai mostrar os últimos extratos. É possível você ver os detalhes do mês clicando no sinal de mais. E o extrato apresentará quais foram os valores depositados e descontados do beneficiário. Você vai conferir se todos os descontos foram autorizados por você. No caso do empréstimo consignado, há um relatório específico. Ele pode ser acessado clicando em extrato de empréstimo consignado. Lá é possível ver os empréstimos, o valor descontado e qual é a margem consignável. Bom, o que fazer se você identificar algum erro? Bom, se ocorrer algum desconto indevido no benefício ou que você não reconhece, você vai procurar a sua agência bancária para entender o que ocorreu. Depois, se confirmado que o desconto ele é indevido, você vai procurar o INSS pelo site ou pelo telefone 135. Você vai pedir o ressarcimento dos valores e o bloqueio dos descontos. Se o INSS não corrigir a irregularidade, será necessário recorrer à justiça. Bom, a gente tem aí causas contra o INSS que envolvem até 60 salários mínimos, que é 62.700, que podem ser discutidas no JEF, né, que é o Juizado Especial Federal. Você não precisa ter um advogado, mas se o INSS recorrer, você vai ter que nomear um advogado em apenas 10 dias. Então, é complicado. Se você for processar, a gente já aconselha que você já nomeie, né, um procurador. Bom, o bloqueio de descontos, como é que você faz o bloqueio dos descontos pelo Meu INSS? Para você bloquear os descontos de associações, é mais difícil quando comparado ao bloqueio de empréstimos, cuja opção aparece na tela inicial do site ou do aplicativo. Então, para interromper os débitos de associações, é preciso primeiro entrar em agendamento. Você vai lá no Meu INSS, agendamento solicitações. É a primeira opção disponível. Depois, você vai clicar em novo requerimento. Então, o segurado, ele deve escolher atualização para manutenção do benefício e outros serviços. Ainda será preciso rolar a tela até encontrar solicitar exclusão de mensalidade de associação ou sindicato no benefício. Então, os dados cadastrais, eles podem ser atualizados caso o sistema peça. E se as informações estiverem, de fato, desatualizadas, você já pode atualizar. E depois basta avançar. Na etapa seguinte, ainda será preciso informar o número do benefício, que está lá, NB, e se há ou não um procurador ou representante legal. Então, o questionário ainda apresentará o nome de algumas entidades e a opção Outras associações / sindicatos. Finalmente,
o beneficiário poderá informar o número do contrato para barrar os descontos das mensalidades. Então, todo cuidado é pouco, por isso vale a pena você consultar regularmente o Meu INSS e verificar se não existem descontos indevidos na sua aposentadoria, pensão, para que você não fique muito tempo. Você não pode ficar muito tempo sem conferir, porque pode ser descontado um longo período sem que você perceba. Então, você precisa verificar. Se você não tem facilidade para acessar a internet, peça um filho, peça um neto, peça algum parente ou um amigo de longa data, uma pessoa de confiança para te ajudar a consultar. Porque a gente precisa estar alerta para evitar esse tipo de desconto indevido. Então, não é justo você trabalhar tantos anos para você ter uma renda, uma fonte de renda, aí vem os bandidos, né, e levam uma parte. Então, a gente não pode deixar de forma alguma que isso aconteça. Então, é essencial você verificar os dados sempre que foi feito um depósito, você vai lá, você checa, você confere o valor, porque depois que você está lá há 3 anos pagando, é complicado, porque até você reaver é mais fácil você bloquear esse tipo de desconto. E o empréstimo consignado, você também pode bloquear para você não ter dor de cabeça, porque a gente tem muitas pessoas reclamando de descontos indevidos de empréstimo consignado. Muitas pessoas que cai um dinheiro na conta, a pessoa não tem nem ideia quando vai checar esse dinheiro foi de banco, foi de empréstimo, e ainda quando tem a sorte de cair na conta da pessoa, né? O duro é quando cai na conta da outra pessoa e o aposentado ele fica só com os débitos para pagar. Então, hoje em dia a gente tem, com a facilidade, do mesmo jeito que a gente tem a facilidade da internet, a gente tem muitos golpes, e principalmente contra aposentados. Então, o aposentado tem que ficar de olho. É importante, se você puder, se tiver um celular, puder baixar. Se não, fala com o neto, fala com o filho. Alguém precisa fazer isso pelo menos a cada 2, 3 meses, dar uma checada, verificar como é que está a situação, se está tudo certo, se teve desconto. Faça isso para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Todos os programas aqui estão no YouTube, então você pode ir lá checar, pode assistir, e também no Facebook Leis do Sucesso. Bom, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.